Nos últimos meses, um dos assuntos que mais movimentou os bastidores da política brasileira foi a fiscalização das chamadas emendas parlamentares. O tema, que durante muito tempo ficou restrito aos corredores de Brasília, ganhou destaque após uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal voltadas a aumentar a transparência na destinação de recursos públicos. E foi justamente nesse contexto que o ministro Flávio Dino passou a conduzir uma das frentes mais importantes desse debate. Mas afinal, por que essa discussão ganhou tanta força? E por que tantas lideranças políticas passaram a demonstrar preocupação com as novas determinações do Supremo? Para entender o momento atual, é preciso voltar um pouco no tempo. As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição que permitem aos deputados e senadores indicar recursos do orçamento da União para obras, programas e investimentos em seus estados e municípios. Em teoria, elas servem para atender demandas locais e fortalecer políticas públicas. O problema começou quando diferentes modalidades de emendas passaram a ser alvo de questionamentos por falta de transparência. Nos últimos anos, o STF decidiu que toda destinação de dinheiro público precisa permitir que a sociedade saiba quem indicou o recurso, para onde ele foi enviado e qual foi sua finalidade. A ideia é garantir rastreabilidade e controle social sobre bilhões de reais do orçamento federal. Foi justamente durante esse processo que investigações e auditorias passaram a analisar casos em que pessoas sem mandato parlamentar apareciam participando da indicação ou negociação de recursos públicos. Essas situações chamaram a atenção das autoridades porque, em regra, apenas parlamentares possuem legitimidade para apresentar emendas ao orçamento. Em decisões recentes, o ministro Flávio Dino determinou medidas para ampliar a fiscalização dessas operações e solicitou esclarecimentos da Câmara dos Deputados sobre procedimentos internos relacionados à indicação de emendas. Essas decisões repercutiram imediatamente em Brasília. Diversos parlamentares passaram a acompanhar atentamente os desdobramentos, porque o tema envolve um dos instrumentos políticos mais importantes do Congresso Nacional: a distribuição de recursos orçamentários. Foi nesse cenário que surgiram decisões envolvendo recursos atribuídos ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. No caso de Eduardo Cunha, Flávio Dino determinou o bloqueio cautelar de aproximadamente 6,1 milhões relacionados a recursos, cuja indicação estava sendo analisada pelo Supremo. Já em relação a Valdemar Costa Neto, a decisão atingiu cerca de 119 milhões vinculados ao mesmo contexto de investigação sobre a execução das emendas. É importante destacar um ponto. Essas decisões cautelares não representam condenação criminal. Elas fazem parte de procedimentos destinados a preservar recursos públicos enquanto o Supremo analisa se houve ou não irregularidades na destinação dessas verbas. As defesas dos envolvidos negam qualquer ilegalidade e sustentam que todas as indicações ocorreram dentro das regras adotadas pelas bancadas partidárias. Mesmo assim, o impacto político foi imediato. Nos bastidores do Congresso, aumentou a preocupação sobre até onde poderia chegar a revisão dos mecanismos utilizados na distribuição das emendas parlamentares. E esse talvez seja o ponto mais sensível de toda essa história. Não se trata apenas de um caso envolvendo nomes conhecidos da política. A discussão coloca em debate um sistema inteiro de distribuição de recursos públicos que movimenta bilhões de reais todos os anos. Cada decisão do STF passou a ser observada com enorme atenção, porque pode influenciar diretamente a forma como deputados e senadores utilizarão esses instrumentos daqui para frente. Mas existe outro detalhe que poucos brasileiros conhecem. Segundo as decisões do Supremo, um dos principais objetivos é impedir que recursos públicos sejam movimentados sem identificação clara do responsável pela indicação.
Em outras palavras, o entendimento da Corte é que a população precisa saber exatamente quem decidiu enviar determinado recurso para determinado município. Sem essa informação, o controle social fica comprometido. E é justamente aí que começam as dúvidas levantadas pelas investigações. Quem realmente escolheu determinados destinos? Quem participou das negociações? Quem autorizou internamente essas indicações? Essas perguntas ainda estão sendo analisadas pelo STF e pelos órgãos responsáveis. Enquanto isso, Brasília acompanha cada nova decisão praticamente em tempo real. Nos corredores do Congresso, muitos parlamentares evitam comentar publicamente o assunto. Outros defendem mudanças nas regras. Há também quem afirme que o modelo atual precisa ser preservado para garantir autonomia ao poder legislativo. Independentemente das posições políticas, uma coisa é certa: o debate sobre transparência nas emendas parlamentares dificilmente voltará ao ponto em que estava há poucos anos. As decisões recentes mostram que o tema continuará ocupando espaço central na política brasileira. E existe um motivo para isso. O orçamento público representa um dos maiores instrumentos de poder dentro do Congresso Nacional. Controlar sua distribuição significa influenciar investimentos, obras e políticas públicas em milhares de municípios. É justamente por isso que cada nova decisão envolvendo emendas parlamentares produz tanta repercussão. Mas essa história está apenas começando. Porque as determinações do ministro Flávio Dino não ficaram restritas aos bloqueios de recursos. Nos dias seguintes, uma nova decisão passou a mirar diretamente os procedimentos internos da Câmara dos Deputados, elevando ainda mais a tensão entre os poderes. Se no primeiro momento as decisões do Supremo chamaram atenção pelo bloqueio cautelar de recursos ligados a indicações de emendas parlamentares, o cenário mudou rapidamente quando o foco passou a ser o funcionamento interno da própria Câmara dos Deputados. Foi então que o ministro Flávio Dino deu um novo passo. Em uma das decisões mais comentadas dos últimos meses, ele determinou que a Câmara apresentasse esclarecimentos sobre o procedimento utilizado para a indicação de determinadas emendas parlamentares. O objetivo era compreender como recursos públicos estavam sendo direcionados e quais mecanismos de controle haviam sido adotados pela Casa. Essa decisão teve um efeito imediato. Nos bastidores de Brasília, o assunto deixou de ser apenas jurídico e passou a ser também político. Lideranças partidárias, assessores e parlamentares começaram a acompanhar cada novo despacho do Supremo com atenção redobrada. Afinal, qualquer mudança nas regras sobre emendas pode alterar profundamente a dinâmica entre executivo, legislativo e judiciário. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tornou-se um dos principais personagens desse momento. Como chefe da Casa Legislativa, cabia à presidência responder aos questionamentos apresentados pelo Supremo e prestar os esclarecimentos solicitados dentro do prazo determinado pela decisão judicial. A discussão, entretanto, ia muito além de um simples envio de documentos. O que estava em debate era justamente o nível de transparência dos procedimentos internos utilizados na distribuição de bilhões de reais do orçamento público. E foi aí que começaram a aparecer novos elementos. Mensagens e registros anexados aos processos passaram a ser analisados pelo Supremo para verificar como determinadas solicitações de emendas eram encaminhadas, quem participava dessas conversas e quais eram os fluxos administrativos adotados. Esses documentos passaram a ser interpretados de maneiras diferentes pelas partes envolvidas. De um lado, o Supremo buscava entender se todos os procedimentos respeitavam os princípios constitucionais da publicidade e da transparência. Do outro, as defesas sustentavam que as indicações seguiam práticas adotadas pelas bancadas partidárias e pelos órgãos internos do Congresso Nacional.
Esse é um ponto importante. No Estado democrático de direito, investigações não significam condenações. O fato de uma conduta estar sendo analisada não implica automaticamente que tenha ocorrido irregularidade ou crime. Por isso, cada manifestação apresentada pelas partes passou a ter enorme relevância para o andamento do processo. Enquanto isso, outro fenômeno começava a ganhar força: os bastidores políticos. Diversos jornalistas especializados em cobertura do Congresso relataram um aumento significativo das conversas reservadas entre lideranças partidárias sobre o futuro das emendas parlamentares. A preocupação era compreensível. As emendas representam um dos principais instrumentos utilizados pelos parlamentares para levar recursos aos seus estados e municípios. Qualquer mudança em seu funcionamento afeta diretamente a relação entre deputados, prefeitos, governadores e suas bases eleitorais. Ao mesmo tempo, crescia a expectativa sobre uma possível ampliação das análises conduzidas pelo Supremo. Não porque houvesse decisões já tomadas contra outros parlamentares, mas porque muitos queriam entender qual seria o alcance das investigações. Será que outros procedimentos administrativos também seriam revisados? Será que novas exigências de transparência seriam impostas? Essas perguntas passaram a dominar as conversas em Brasília. Entre os nomes frequentemente mencionados nas análises políticas estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É importante destacar que, até aquele momento, não havia decisão judicial determinando bloqueio de recursos ou qualquer medida semelhante contra ele no contexto mencionado. Mesmo assim, seu nome apareceu em diversas reportagens por causa da relevância institucional do cargo que ocupa. Como presidente do Senado, Alcolumbre participa diretamente da condução dos trabalhos legislativos e das negociações envolvendo matérias orçamentárias. Por isso, qualquer discussão sobre mudanças nas regras das emendas naturalmente desperta interesse também naquela casa. Paralelamente, outro debate ganhou espaço: a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle dos recursos públicos. Especialistas em direito constitucional passaram a defender que toda emenda parlamentar tenha identificação completa do autor, critérios objetivos para distribuição e acompanhamento integral da execução financeira. Segundo esses especialistas, quanto maior a transparência, menor a possibilidade de questionamentos futuros. Por outro lado, representantes do Legislativo argumentam que é necessário preservar a autonomia constitucional do Congresso para definir prioridades orçamentárias. Esse equilíbrio entre fiscalização e independência dos poderes tornou-se um dos principais temas políticos do momento. Enquanto isso, a população acompanha tudo tentando responder a uma pergunta simples: quem decide, afinal, para onde vão bilhões de reais do orçamento federal? Essa resposta passa necessariamente pelo funcionamento das emendas parlamentares. Cada deputado e senador possui instrumentos previstos na Constituição para indicar recursos. Esses recursos financiam hospitais, escolas, pavimentação, equipamentos públicos, saúde, infraestrutura e inúmeras obras espalhadas pelo país. Por isso, garantir transparência nesse processo tornou-se uma prioridade institucional. Mas existe outro aspecto que ajuda a explicar toda essa movimentação: a aproximação das eleições de 2026. Embora ainda haja tempo até o próximo pleito nacional, muitos partidos já iniciaram seus planejamentos políticos. E qualquer alteração nas regras das emendas pode influenciar diretamente a estratégia eleitoral das principais lideranças do Congresso. É justamente nesse cenário que as decisões do Supremo passaram a ganhar uma dimensão ainda maior. Elas deixaram de ser vistas apenas como questões jurídicas e passaram a influenciar também o ambiente político. Nos corredores da Câmara e do Senado, muitos parlamentares preferem aguardar os próximos capítulos
antes de fazer avaliações definitivas. Outros defendem mudanças imediatas para evitar novos conflitos institucionais. O fato é que a discussão está longe do fim. Pelo contrário, os próximos desdobramentos prometem definir como será o relacionamento entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Executivo na administração do orçamento público brasileiro. E existe ainda um capítulo que pode influenciar diretamente esse cenário. O intenso debate sobre reformas legislativas, transparência, controle das emendas e os impactos que tudo isso pode produzir nas eleições e na relação entre os poderes. Se existe uma palavra que resume o momento vivido em Brasília, essa palavra é incerteza. As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal abriram um novo capítulo na discussão sobre transparência, fiscalização e controle das emendas parlamentares. O assunto, que durante muitos anos permaneceu restrito aos corredores do Congresso Nacional, passou definitivamente para o centro do debate político brasileiro. Mas afinal, o que pode acontecer daqui para frente? Essa é justamente a pergunta que parlamentares, prefeitos, governadores e analistas políticos tentam responder. O primeiro ponto é compreender que as decisões do ministro Flávio Dino não encerram a discussão. Pelo contrário, elas representam apenas uma etapa dentro de processos que ainda terão manifestações das partes, apresentação de documentos, análises técnicas e futuras decisões do Supremo. Ou seja, o cenário continua em construção. Nos corredores da Câmara e do Senado, muitos parlamentares preferem aguardar os próximos capítulos antes de fazer avaliações definitivas. Outros defendem mudanças imediatas para evitar novos conflitos institucionais. O fato é que a discussão está longe do fim. Pelo contrário, os próximos desdobramentos prometem definir como será o relacionamento entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Executivo na administração do orçamento público brasileiro. E existe ainda um capítulo que pode influenciar diretamente esse cenário. O intenso debate sobre reformas legislativas, transparência, controle das emendas e os impactos que tudo isso pode produzir nas eleições e na relação entre os poderes. Se existe uma palavra que resume o momento vivido em Brasília, essa palavra é incerteza. As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal abriram um novo capítulo na discussão sobre transparência, fiscalização e controle das emendas parlamentares. O assunto, que durante muitos anos permaneceu restrito aos corredores do Congresso Nacional, passou definitivamente para o centro do debate político brasileiro. Mas afinal, o que pode acontecer daqui para frente? Essa é justamente a pergunta que parlamentares, prefeitos, governadores e analistas políticos tentam responder. O primeiro ponto é compreender que as decisões do ministro Flávio Dino não encerram a discussão. Pelo contrário, elas representam apenas uma etapa dentro de processos que ainda terão manifestações das partes, apresentação de documentos, análises técnicas e futuras decisões do Supremo. Ou seja, o cenário continua em construção. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal acompanham atentamente cada novo despacho, porque qualquer mudança pode alterar profundamente a forma como recursos públicos serão destinados nos próximos anos. Existe outro aspecto que chama a atenção. Nos últimos anos, o STF passou a exigir um nível cada vez maior de transparência sobre a execução do orçamento público. A lógica por trás dessas decisões é simples. Se o dinheiro pertence ao contribuinte, a sociedade deve saber exatamente quem indicou o recurso, para onde ele foi enviado, quanto foi destinado, qual obra foi executada, quem recebeu o dinheiro, como ele foi utilizado. Esse entendimento ganhou força principalmente após sucessivas discussões
envolvendo diferentes modalidades de emendas parlamentares. Para muitos especialistas em direito público, esse movimento representa uma tentativa de fortalecer os mecanismos de controle e ampliar o acesso da população às informações sobre o orçamento da União. Por outro lado, integrantes do Congresso defendem que é necessário preservar a autonomia constitucional do Poder Legislativo na definição das prioridades orçamentárias. É justamente nesse equilíbrio entre fiscalização e independência que se concentra boa parte da discussão atual. Mas existe outro fator importante. Estamos nos aproximando de mais um ciclo eleitoral. Historicamente, anos pré-eleitorais costumam aumentar a importância política das emendas parlamentares, já que muitos recursos são destinados para obras, investimentos e programas nos estados e municípios representados pelos parlamentares. Por isso, qualquer alteração nas regras desperta enorme atenção dentro do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, cresce a pressão da sociedade por mais transparência. Pesquisas de opinião realizadas nos últimos anos mostram que grande parte da população deseja acompanhar de forma mais clara como o dinheiro público é utilizado. Esse talvez seja um dos maiores desafios daqui para frente. Como conciliar a autonomia parlamentar com mecanismos eficientes de fiscalização? Essa resposta ainda está sendo construída. Enquanto isso, o Supremo continua analisando documentos, manifestações das defesas e informações apresentadas pelos órgãos públicos. É importante lembrar que todos os investigados possuem direito ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. Somente ao final dos processos será possível saber quais condutas foram consideradas regulares e quais eventualmente poderão gerar responsabilização. Até lá, qualquer conclusão definitiva seria precipitada. Mas uma coisa parece clara: a discussão sobre emendas parlamentares dificilmente voltará ao modelo que existia há poucos anos. A tendência observada por diversos especialistas é de aumento gradual da transparência, da fiscalização e da prestação de contas sobre os recursos públicos. Isso pode produzir mudanças importantes na relação entre executivo, legislativo e judiciário. Outro ponto que merece atenção é o impacto político dessas decisões. Independentemente do resultado final dos processos, o debate sobre transparência já passou a ocupar espaço central nas discussões do Congresso. Diversos parlamentares defendem aperfeiçoamentos na legislação. Outros propõem novas formas de controle. Há também quem sustente que o sistema atual já oferece garantias suficientes. Essas posições continuarão sendo debatidas nos próximos meses e provavelmente também farão parte das discussões eleitorais de 2026. Afinal, orçamento público, transparência e fiscalização são temas que influenciam diretamente a confiança da população nas instituições. Por isso, cada nova decisão do Supremo continuará sendo acompanhada com enorme expectativa. Seja qual for o desfecho desses processos, uma consequência já pode ser observada. O tema deixou definitivamente os bastidores de Brasília e passou a interessar milhões de brasileiros. Hoje, cada vez mais pessoas querem entender como funciona o orçamento, quem decide a destinação dos recursos e quais mecanismos existem para fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Essa mudança talvez seja um dos maiores efeitos produzidos por todo esse debate. Mais informação, mais acompanhamento, mais cobrança e maior participação da sociedade. No bastidor brasileiro, nosso compromisso continuará sendo exatamente esse: explicar os acontecimentos com contexto, separar fatos de opiniões, apresentar as diferentes versões quando existirem e mostrar os bastidores das decisões que influenciam diretamente a vida dos brasileiros. Porque compreender como funciona o poder é o primeiro passo para exercer plenamente a cidadania.
Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que as novas exigências de transparência nas emendas parlamentares fortalecem o controle sobre o dinheiro público ou ainda são necessárias mudanças mais profundas? Sua participação ajuda a enriquecer o debate e fortalece uma comunidade interessada em compreender a política além das manchetes. Se este vídeo trouxe informações úteis para você, deixe seu like, inscreva-se no Bastidor Brasileiro e ative o sino para acompanhar nossos próximos conteúdos. No próximo vídeo, vamos analisar outro tema que está movimentando Brasília: os impactos das decisões recentes do STF sobre o equilíbrio entre os poderes e como essas mudanças podem influenciar o cenário político até as eleições de 2026. Eu sou o Bastidor Brasileiro. E aqui você conhece o Brasil por trás do poder.